E o Ramon Dias, cai ou não cai, fiel? Eis a questão. Com qual confiança o Corinthians chega para disputar o derby na final? Quem são os possíveis adversários do Corinthians na Copa Sul-Americana? E qual dos times brasileiros tem a possibilidade de chegar mais longe na competição? Esses são um dos assuntos que vamos abordar aqui nesse vídeo do nosso canal Fiel do Bando. Fica comigo até o final para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo nos bastidores do Timão. Mas antes, já chega aí dando aquela moral pro nosso canal, dá o like aí, não custa nada você ajudar aí o nosso trabalho para o YouTube poder recomendar para outras pessoas, dando o seu like. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, porque eu tenho analisado que muitos dos nossos espectadores, muitos dos nossos seguidores que veem os nossos vídeos, seguidores não porque ainda não são, mas a maioria deles são pessoas que veem os nossos vídeos, mas não estão inscritos no canal. Então se inscreve aí, não custa nada, é totalmente gratuito. E ativa o sino também, porque assim que a gente publica aqui um vídeo novo no canal, você já é notificado e já é um dos primeiros a saber aí das novidades do Corinthians, beleza? Então sem mais delongas, vamos lá para as últimas novidades do Coringão. Corinthians também para esse primeiro jogo da decisão. E o Ramon, hein? Diz que o grupo tá fechadão, né, Luiz Teixeira? Não tem nada de Ramon ameaçado, o grupo tá segurando bem. Não é o grupo que segura o emprego, né, Maia? Não, a informação que eu tenho é: tomou lapada no clássico, pega a mala e vai pra Argentina. Mentira. Será? É verdade, é verdade. Ô, gente, mas peraí, a gente falava aqui, eu sei que só informação, tá? Não é minha opinião. Não, tudo bem. Não é racional, eu entendo. E não é só o torcedor, não. A gente não fala só do torcedor quando fala de racionalidade no futebol. Mas o jogo contra o Palmeiras, gente, não era um desafio muito maior do que o jogo contra... Não estou falando de importância, não, nada disso. Estou falando de nível de dificuldade. Vai, olha para o calendário. O Corinthians tem 2 jogos. Um é contra o Barcelona de Guayaquil, o outro é contra o Palmeiras. Difícil. Qual era o mais difícil? Palmeiras é mais difícil. Palmeiras. Aí o cara toma um 3-0 do Barcelona de Guayaquil, não consegue a vaga e vai cair se não bater o Palmeiras? Não, veja só. Por quê? Porque não dá para você trocar o técnico agora. Não vai conseguir trocar. Ele já teria caído no meu entender, esse trabalho não continua ou não deveria continuar nem com o Corinthians campeão. Se você tem um entendimento que se perder para o Palmeiras... Essa é a minha opinião também. Se você tem um entendimento que se perder para o Palmeiras, o trabalho não deve continuar, se ganhar do Palmeiras, não é por isso que ganhou do Palmeiras, o trabalho deva continuar. Se o trabalho não está desenvolvendo... Mas ganha uma sobrevida por ser futebol brasileiro. Sim, aí ele é campeão, vai lá, conta a história dele e continua até no começo do Campeonato Brasileiro as coisas não andarem. Corinthians e Palmeiras. Ou no começo do Campeonato Brasileiro as coisas não andarem, o Corinthians fica para trás e aí resolve mudar. Então, assim, se a diretoria tem um entendimento de que esse trabalho não está andando, não é esse resultado que deve manter ou demitir o técnico, tá? E você tem que pensar, esse trabalho está andando, está rendendo de acordo... O time tem condição de disputa no Campeonato Brasileiro se a gente continuar com esse trabalho? No meu entender, não, tá? E é um time que, se não entra como favorito do Campeonato Brasileiro, mas entraria ali na disputa dos 5 melhores. Não nesse nível que está jogando. Não nesse nível que está jogando. Então você chega a essa conclusão. Acho que vai evoluir, acho que vai ficar ali numa disputa entre os 5 primeiros com esse trabalho. Ele continua, independentemente do que aconteça contra o Palmeiras. Salvo uma grande pancada, óbvio. Uma grande pancada tem que tirar qualquer Não, se perder a final, ele não fica. Se perder a final, se eu avalio que tem uma boa continuidade, ok. Se eu não avalio que tem uma boa continuidade, pode ganhar do Palmeiras que eu não vou continuar. Porque a avaliação interna é que, assim, o que o time tem e entrega de qualidade hoje, a comissão técnica não consegue extrair o melhor. Não está conseguindo extrair o melhor. É a minha opinião. Isso individualmente, jogadores específicos que não estão sendo potencializados como foram ano passado, e principalmente na parte coletiva. Defensiva especificamente, mas no coletivo também. Por que uma vitória contra o Palmeiras e um título salvaria a continuidade desse trabalho? Só porque ganhou do Palmeiras, então vamos deixar continuar. O tetra tem toda a história. Enfim, é o que vai acontecer, porque no futebol brasileiro acontece isso. Ele vai ser demitido se perder para o Palmeiras e ele vai continuar se ganhar do Palmeiras. Mas a verdade é que esse trabalho não está desenvolvendo nessa temporada. Não está. Então a gente já tem a resposta. Já teria a resposta, mas se ele ganhar do Palmeiras, ele se salva. No orçamento de 2025, a diretoria do Corinthians projetava chegar pelo menos nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. Como caiu na fase preliminar, até mesmo os cofres alvinegros
podem ser prejudicados. A diferença na parte financeira entre as competições é muito grande. O Botafogo, campeão da Libertadores, ganhou no ano passado 115 milhões de reais de prêmio pelo título, além dos bônus por vitórias e vagas nas outras fases. Já a Sul-Americana pagou 30 milhões ao Racing pela vitória na decisão contra o Cruzeiro. No calendário, o impacto será menor, já que o número de jogos das duas competições é praticamente o mesmo. No pote 4 da Sul-Americana, o Corinthians não pode enfrentar outros times brasileiros na fase de grupos. O sorteio das chaves será na próxima segunda-feira no Paraguai. Semifinalista no ano passado, quando caiu para o Racing em Avejaneda, o Corinthians vai em busca de um título inédito na história. Me parece lo que le falta es seguir creciendo. Tiene que seguir creciendo. Só uma pausa aqui para uma observação. Quando o Ramon Dias ele fala que para ele o que está faltando para o Corinthians é seguir crescendo, o que me dá a entender é o seguinte, que ele está falando o óbvio, que ele está falando que o céu é azul, que a grama é verde, não sei, que esse microfone aqui a cor é azul, que essa camisa do Corinthians aqui é preta. É óbvio, tem que continuar crescendo, mas isso não é o que falta. Minha opinião, tá? Eu vejo ele enrolando muito nas coletivas. Volto a repetir, como já falei em vários vídeos, eu gosto muito do Ramon Dias, sempre gostei dele, desde a época de River Plate, sempre ouvi falar muito bem dele, mas eu vejo ele muito perdido no Corinthians hoje. Ele foge muito das perguntas, ele sempre acaba falando mesmo que o time tem que seguir crescendo, que o time tem que aprender das lições, e isso vai fazer o time crescer, e assim ele vai enrolando, mas ele não vai no ponto do que realmente está acontecendo no Corinthians. Qual é realmente o real problema do Corinthians hoje? Essa é a minha opinião. Não sei se a sua, deixa aí nos comentários também sua opinião, mas vamos seguir aqui com o vídeo. Porque me parece que como club, como estructura, como jugadores, me parece que está en un buen camino. Está en un buen camino porque estamos compitiendo en todo lo que estamos jugando. É isso. Ô, Rafa, é claro que o torcedor fica decepcionado, mas agora vira a chave e pensa apenas no Campeonato Paulista e vai se concentrar na Sul-Americana, seguirá na tela da ESPN disputando a outra competição continental. Quanto que essa eliminação pesa pro clássico de domingo? Fisicamente também pesa, né? Pesa, fisicamente sim, mas eu acho que só. Porque se fosse uma eliminação acompanhada de um futebol muito ruim, totalmente desprezível, sem o mínimo de extração de algo que se possa requisitar para ser utilizado futuramente, era uma coisa. Mas não foi isso que nós vimos no jogo do Corinthians contra o Barcelona de Guayaquil. Nós vimos bons momentos, nós vimos um time com crença no jogo, um time com desejo, com afinco, com vontade de chegar a essa classificação. Entrou em campo já perdendo por 3-0, precisava reverter uma situação muito ruim estabelecida no jogo de ida e conseguiu até em alguns momentos dar essa esperança ao torcedor. Já tinha feito um bom jogo na semifinal contra o Santos no Campeonato Paulista. Então eu acho que chega para essa final com uma dose de confiança mantida. Eu acho que a maneira como os jogadores se posicionaram depois do jogo, como o próprio Ramon também se posicionou, apesar de ser atualmente um técnico muito afeito a respostas padronizadas, para não ter nenhum tipo de grande desgaste com o torcedor nas suas coletivas. Apesar de tudo isso, eu acho que o cenário que se estabeleceu em Itaquera nesta quarta-feira à noite foi bom, no final das contas. Ruim, óbvio, pela não classificação, pela queda prematura na Libertadores, mas bom num saldo de ambiente, de atmosfera. Quem não está dentro do clube não pode falar nada com muita segurança. E pessoas que estão dentro do clube, próximas de quem está dentro do clube, têm dito sobre isso,
que o Corinthians já está focalizado no Palmeiras na final do Paulista, está pensando já em como planejar para ganhar a Copa Sul-Americana, que é um título inédito, para ir bem no Campeonato Brasileiro. Tem outras coisas que já estão para chegar, por chegar, e rapidamente. Então não dá muito tempo de você ficar remoendo a eliminação na fase pré da Libertadores. Eu acho que o impacto pode ser que seja assim, do ponto de vista físico, alguma coisa, um jogador ou outro ainda sentindo a parte anímica, mas eu acho que no geral o Corinthians vai focado para a final. Edu? Com um Rony atrás, né? Na ausência do Hulk, o Rony tá fazendo. Não, o Atlético... Corinthians tem Memphis Depay. Tem Yuri Alberto. Tudo bem que são disputas diferentes, mas o início do Atlético é mais consistente nesse ano. Como equipe, como perspectiva. Corinthians em segundo. Eugênio, concorda? Concordo. Então, o maior E é curioso, né? Porque a gente está falando de times que, tirando o Corinthians, contrataram assim, número e qualidade, né? Mas principalmente número. Assim, o Corinthians não se movimentou tanto no mercado. Não fez nada. Não, contratou o lateral, né? O Hilary e foi isso, né? Então, também é um ponto a pensar. Qual brasileiro vai mais longe na Sul-Americana? Na nossa votação, colocamos o Galo lá em cima, com o Corinthians em segundo e o Vasco em sétimo, entre os sete brasileiros, e o Vitória na sexta posição. Importante, Abel, pontuar que nesse sorteio há uma diferença em relação ao sorteio da Libertadores. Qual é? O Corinthians não pode cair em grupo de brasileiro. Não sei por que essa diferença, né? Que é essa diferença? No regulamento da Libertadores tem uma exceção. Se vier do pote 4, pode cair no grupo de um outro time do mesmo país. Na Sul-Americana não tem essa linha no regulamento. É o seguinte, não pode cair no grupo de outro país, de um mesmo time do seu país. Então o Corinthians vai estar no grupo ou do Independiente, do Lanús, do Defensa e Justiça ou do América de Cali? Sim. Muito bem. Então temos no pote 1 4 brasileiros, Galo, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro. Do pote 2, qual seria a maior pedreira? Eles não podem pegar o Vasco. Não, o Corinthians e o Vitória também, né? O Vitória também não pegará esses. O Vitória certo? também, bem lembrado. O Vitória está também no pote 4. Também está no pote 4. Do pote 2, qual a maior pedreira? Tirando o Vasco. Assim, os brasileiros, tá? Não pode pegar o Vasco, então vou tirar o Vasco. O Corinthians é o Guarani do Paraguai. Pelo histórico, né? E como eu falei ontem, está lá de novo o Fernando Fernandes. Mas eu vou sempre destacar os argentinos, né? No caso, o Huracan, para mim, hoje é melhor do que Godoy o Godoy Cruz. Esses dois são os mais difíceis. Mas... Seguido por Universidade Católica, confere? Que é a Universidade Católica do Equador, não a do Chile, tá? É a do Equador, que é um bom time, mas não dá para dizer que seja uma pedreira. O Guarani do Paraguai é chatinho também. É, sempre chato. Esse pote 2 é bem amigável, hein? Não e o 3? Medo, não. Duas maiores pedreiras do pote 3. É o Racing, né? Esse é o Racing do Uruguai. Ah, é o Racing do Uruguai. Do Uruguai. Aí eu vou de novo no time argentino, que é a União de Santa Fé. Mas ali você tem algumas coisas de altitude, né? Cienciano tem altitude, que é em Cusco. Você tem o Nacional Potosí, que é Potosí, lá no Alto Mundo. Então você podendo evitar isso daí... É bem acessível o pote 3 também, hein? Mas claro, se o Racing está na Libertadores, ele não pode estar aí, né? E para finalizar o pote 4, tirando Vitória e Corinthians, que os brasileiros do pote 1 não podem pegar, quem seria? Podendo evitar o Melgar é melhor, e o San José da Bolívia, que é de Oruro. Ave Maria. Não tem nada mais alto, agora de volta, né? O San José, ele faliu, e aí criaram um outro clube, por isso está o GV ali, que chama Gualberto Villarroel. E aí eles pegaram e anexaram o nome do San José depois. Tá. Mas o uniforme é igual, é a mesma cidade. O Novo Horizontino de lá. É por aí, tipo isso. Isso aqui eu não conheço, Eugênio. Muxucruna também tem altitude, é um clube equatoriano que joga na cidade de Ambato e que também é problema, porque são 2.400 metros, também tem um pouco mais de dificuldade ali. Mas assim, é claro, eu acho que o grande problema ali na Sul-Americana são os times do pote 1 e que você só tem um classificado direto por grupo. Só o campeão do grupo passa. O segundo colocado vai para aquele play-off de repescagem com um dos terceiros da Libertadores. Então isso pode ser uma dificuldade a mais. Isso com certeza é uma dificuldade a mais. Você precisa ganhar o seu grupo. E isso daí torna a tarefa bem mais complicada.
Grupo da morte pro Corinthians. Eu vou formar aqui agora rapidinho. O Corinthians que acabou de ser eliminado. O pior possível. Então, vamos lá. O grupo da morte pro Corinthians. Quer ver? Independiente, Corinthians, Guarani do Paraguai e Once Caldas. O que vocês acham? Foge de altitude. Chato, né? O Boston River também. É que o Boston River não pode. Se for o Corinthians é que vem do 4, né? Os dois estão no mesmo pote, aí não enfrentam. Mas. Não dá. Bom, é isso então. Muito bem, Fiel. Na sua opinião, Ramon Dias deve continuar como técnico do Corinthians, mesmo independente do resultado, sendo campeão ou não? Eu acredito que vamos ser campeões, com fé em Deus. Deixa nos comentários aí sua opinião. Alguns comentaristas aí ouvi dizer falando sobre o nome de Tite, Renato Gaúcho, enfim. Até o momento são especulações, espero que não seja verdade, na minha opinião espero que não venha nenhum dos dois, não vejo nem Tite e nem Renato Gaúcho comandando o Corinthians, mas enfim, são especulações. Na sua opinião, quem você acha que deveria ser o técnico do Corinthians, ou você acha que o Ramon Dias deve continuar? Escreve aí nos comentários. Quanto aí aos adversários, o sorteio vai ser na segunda-feira da Sul-Americana, para conhecer aí os possíveis adversários do Corinthians, mas você já tem aí uma ideia mais ou menos, já sabe que não podemos cair no grupo de nenhum brasileiro, são as regras da Sul-Americana, e é isso. Qualquer novidade, a gente vai trazer mais informação aqui no nosso canal Fiel do Bando. E domingo agora, não podemos esquecer de falar Corinthians e os porcos lá na Arena Netflix Sandy Júnior, grande final aí, primeiro jogo da final do derby. Coringão tem que segurar o resultado, se possível ganhar, melhor ainda, mas eu não gosto quando o Corinthians joga na vantagem, porque parece que o Corinthians se acomoda, então um empatezinho lá tá de bom tamanho, para poder trazer o resultado aqui e decidir na nossa casa, decidir Itaquera diante da nossa torcida e poder levar esse campeonato aí, mais um campeonato, mais um paulista, 31º será a 31ª conquista paulista do Coringão na história. Beleza? Tamo junto, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e qualquer novidade a gente tá de volta. Um abraço e vai Corinthians!